sobre sangramento na segunda metade da gestação. Doutora Tânia, seja bem-vinda, a palavra está com a senhora. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite para participar da Juma, viu? E obrigada por todos estarem aqui numa tarde ensolarada e me prestigiar na palestra, certo? Bom, então só organizar aqui para apresentar. Só um segundo. Só confere para mim se já está, se tá conseguindo ver, tá? Tá certo. Bom, então, o assunto que eu vou dar aula é sobre sangramento na segunda metade da gestação. Por que sangramento na gestação ele é tão importante? Porque a hemorragia materna, ela ocupa a segunda causa de morte materna. Sendo no Brasil, ela só supera o número de mortes por causa da hipertensão arterial específica da gravidez. E seguindo da hemorragia, depois a infecção puerperal e do aborto. E vamos ver aqui nesse mapa do Brasil, e a gente vai olhar bem aqui, o que a gente percebe? Que olha aqui o nosso estado é um dos estados onde tem maior número de mortalidade materna. Então, daí a gente dá importância a essa patologia, assim como a DEG, para a gente tentar diminuir o número de óbitos maternos. Bom, as causas da hemorragia na segunda metade da gestação, elas são inúmeras. As principais são essas duas aqui, que é a placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta, que são as que eu vou mais abordar na aula, a rotura uterina, que eu também irei abordar, e a vasa pérvia. E tem também a síndrome HELP, o feto morto retido, modificações plásticas do colo, hemopatias maternas, patologias cervicais, como câncer uterino, como pólipo uterino, que pode ocasionar o sangramento. E as patologias vaginais, por exemplo, laceração de fundo de saco, que pode ocorrer durante a relação sexual, que não é tão infrequente. Então, vou começar falando da placenta prévia. Então, o que é a placenta prévia? A placenta prévia é a presença de tecido placentário que recobre ou está muito próximo ao orifício interno do colo uterino, após as 28 semanas de gestação. E ela vai ocorrer em torno de 1 para 300 para 1.500 gestações. Na USP, no Hospital das Clínicas, essa quantidade, essa taxa foi encontrada de 1,9% das gestantes. E aqui são os tipos de placenta prévia que nós encontramos. Aqui demonstrando uma placenta de seção normal, aqui a placenta prévia total, ou também denominada de centro total, em que a gente observa que o orifício interno do colo, ele está inteiramente recoberto pela placenta. E aqui embaixo nós temos a placenta parcial, onde uma porção só da placenta, ou seja, só a borda inferior, está encobrindo o colo do útero. E tem a placenta marginal ou placenta de seção baixa, que é quando a borda inferior da placenta, ela dista menos de 2 centímetros do orifício interno do colo. Então, que seria essa medida aqui, essa medida seria inferior a 2 centímetros. Bom, e quais são as complicações maternas que pode ocasionar? A hemorragia anteparto, hemorragia no intraparto e no pós-parto, necessidade de transfusão sanguínea, septicemia. O que acontece? Essa placenta mal implantada, o orifício do colo, ele fica normalmente um pouco entreaberto. E com isso, vai ficar mais fácil que germes oriundos da vagina, eles ascendem e atingem o endométrio, causando coriomielite e às vezes septicemia, tromboflebite. O risco dessas pacientes sofrerem uma esterectomia durante o parto é maior do que nas mulheres em que não tem essa condição. E, obviamente, é uma das causas de mortalidade materna importante. E para o feto? Quais são essas complicações? Essas complicações no feto, elas vão depender muito da idade gestacional em que ocorreu o sangramento. Um sangramento que ocorra por volta de 30 semanas, um feto que vai nascer com 30 semanas de gestação, é muito diferente daquele que está com 36 semanas, que já está próximo da prematuridade,
próximo de ter atingido a maturidade fetal, né? Então, nós temos a prematuridade, restrição de crescimento fetal, hipoxemia e anemia fetal, porque é uma placenta que ela não tem uma função 100%, então ele vai ter um déficit nutricional. E é comum também a gente encontrar as apresentações anormais. Nas pacientes com placenta prévia, a apresentação mais frequente que a gente encontra são as transversas, as pélvicas. E quando a gente encontra a apresentação cefálica, normalmente essa apresentação é uma apresentação que o feto está alto e bem móvel. E os fatores de risco? De longe, a cesárea anterior é o fator de risco maior. Idade materna avançada, múltipla idade, gestações múltiplas, curetagens, o tabagismo, outras cirurgias uterinas prévias, como miomectomia, polipectomia, pacientes usuários de cocaína, pacientes residentes em altas altitudes. E por que ocorre, né? Vamos ver aqui qual que é a fisiopatologia. Então, decorre de um dano endotelial, que é o que a gente observa que ocorre na cesárea anterior, na curetagem uterina anterior, nas endometrites e nas mulheres com a idade materna avançada, porque na mulher com a idade materna avançada, a descida dela, normalmente ela é mais fina do que de uma mulher em idade uma idade mais precoce. Ela também decorre devido à baixa nutrição e oxigenação, que é o que ocorre nas fumantes, nas residentes em altas altitudes, em pacientes com gestação gemelar, né, porque são 2 fetos, às vezes dependendo de uma só placenta, e também são 2 placentas que precisam de um maior espaço dentro do útero para se implantar, então às vezes uma delas não vai se implantar no lugar correto. Isomização RH. E todo esse dano endotelial, essa baixa nutrição de oxigenação, ele vai ocasionar uma vascularização deficiente da decídua. Como que é feito o diagnóstico? Vamos lá. Então, toda paciente com mais de 24 semanas de gestação, que chega para você com sangramento, principalmente se esse sangramento ele é indolor, se ele teve um início súbito, e se esse sangramento é vermelho vivo, eu tenho que pensar no diagnóstico de placenta prévia. 10% das mulheres, elas vão ser assintomáticas, ou seja, elas não vão sentir nada, não vão desenvolver, a gente às vezes descobre placenta prévia já numa fase, descobre por acaso no ultrassom. E 33% que cursam com sangramento, esse sangramento, normalmente ocorre antes de 30 semanas, daí então a importância da patologia, que ela causa um grande número de prematuros. E agora, o que fazer com essa gestante que chegou no hospital para vocês, no segundo metade da gestação, que tem um sangramento indolor e que chega no PS? O que vocês acham? A gente pode fazer um toque vaginal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, para ver o que vocês vão responder. Não, já dei a resposta. Você olha para mim, Bruna, e vai falando? Então tá certo. Então, o toque vaginal, ele não deve ser feito. Chegou o paciente com sangramento para você, em qualquer fase da idade gestacional, a gente não deve fazer o toque vaginal. A primeira coisa que a gente deve fazer é o exame especular, para não ver se naquele colo não tem uma lesão, se o colo está entreaberto ou não. E depois do toque vaginal, o que eu devo fazer é a ultrassom transvaginal, certo? Para poder reconhecer, para analisar essa placenta. Então, vamos supor que a gente fez um ultrassom, e nesse ultrassom eu observei que a placenta é prévia. Certo? Como aqui, ó, demonstrando para vocês isso aqui é a placenta, o orifício interno, a gente observa que a borda inferior da placenta, ela está recobrindo totalmente o colo. E aí, eu posso fazer o toque vaginal? Não, ele é proscrito. Eu quero chamar a atenção bastante para isso, que nem sempre a gente vê pessoas no pronto-socorro fazendo toque em pacientes que têm um sangramento. Então, toda paciente com sangramento que chegou no pronto-socorro, toque vaginal não deve ser feito até a gente ter certeza que a gente excluiu a placenta prévia como causa daquele sangramento. Então, se eu tenho um ultrassom, que ele é bem feito, que eu vejo, ele descreve bem Só clique em ocultar para não pegar sua idade. Como assim? Tem uma barrinha aí, clique em ocultar. Tá. Desculpa. Então, o de ocultar saiu. Só um minutinho. Aí no ocultar ele desaparece. Aí voltou. Deu certo. Desculpa. Então, o que eu quero deixar bem claro, paciente com sangramento, que chega no pronto-socorro, não fazer o toque.
exame especular sempre primeiro. A menos que é uma paciente que você está acompanhando, você que faça ultrassom, você tenha certeza absoluta que não é uma placenta prévia, aí tudo bem, certo? Mas não é a nossa realidade. Bom, aqui para demonstrar uma placenta com inserção normal, e nesse slide, o que eu quero mostrar é aqui, ó, o colo, a gente consegue ver bem o canal endocervical, e aqui a gente vê uma massa recobrindo ele, que é a placenta. Então, isso aqui é uma placenta centrototal. E se eu botar um collar, a gente pode observar uma vascularização bem em frente desse colo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que eu consigo ainda delimitar aonde a placenta e onde termina o colo uterino, certo? Quero que vocês gravem essa imagem, porque depois eu vou falar sobre um assunto em que a gente não vai conseguir ver essa diferenciação. Bom, aqui seria uma placenta parcial, né, uma prévia parcial, a gente observa o orifício interno do colo, e ela está recobrindo até um pouquinho. Aqui até eu poderia chamar ela de placenta com inserção baixa, porque aqui é o orifício e aqui está a inserção dela, ó, bem marginal, bem próxima. Bom, aqui, a disseção baixa, se eu medir essa distância, na realidade daqui, que está marcando aqui, mas mediria aqui, até o colo do útero, até o orifício interno, eu vou ver que essa distância, ela é menor do que 2 centímetros. Agora, vamos supor que eu tenho uma gestante com 22 semanas de gestação, ela chega no PS com sangramento genital, e o ultrassom demonstrou que a placenta está encobrindo o colo, ou seja, a placenta prévia. Eu posso afirmar com certeza que essa placenta, ela vai continuar sendo prévia até o final, até o momento do parto? O que vocês acham? Olha para mim. Escreve para mim no chat. Não, 28 semanas. A outra falou que tem que confirmar no terceiro trimestre. E os outros só responderam não. Ó, então vocês estão de parabéns, todo mundo está sabendo aqui, ótimo, isso mesmo. Precisa ser confirmada depois de 28 semanas, prestaram atenção, parabéns. Então, ou seja, a maioria das placentas que recobrem o orifício interno no segundo trimestre, elas não vão mais recobrir no terceiro trimestre. E por que que às vezes esse diagnóstico não é confirmado? É porque a placenta migra, ela pode migrar? Ela pode descolar e colar de novo em outro lugar? Não, né? Então, embora a gente fale que a placenta migra no terceiro trimestre, não é um termo muito correto. O que acontece é que o útero, ele vai crescer e com isso a placenta se distancia do orifício interno do colo do útero. E o que fazer com essas gestantes com placenta prévia? O primeiro tem e chegaram com sangramento. Primeira coisa, internar, sempre pensar no acesso venoso calibroso, avaliar a estabilidade hemodinâmica da paciente, solicitar um hemograma, coagulograma, avisar o banco de sangue, porque muitas dessas pacientes elas vão precisar de transfusão sanguínea, e lembrar que 75% dos casos, esse sangramento ele vai ser autolimitado. E lembrar, nunca esquecer das pacientes RH negativas, que quando elas apresentam sangramento, é importante, e se o marido for RH positivo, não esquecer de fazer imunoglobulina anti-RH. Então, paciente com placenta prévia sangrou, não esquecer da tipagem sanguínea, que às vezes, quando a gente está no plantão, o plantão é corrido, é muito cheio, a gente esquece desse detalhe, é um detalhe importante que pode prevenir uma doença grave, que é a aluminização RH, que no primeiro feto ela não causa grandes danos, mas a partir do segundo feto, da segunda gestação, esse dano se torna cada vez maior. E é uma doença que pode ser evitada. E a gestante com placenta prévia, ela deve ficar internada durante a gestação toda? Vocês acham que sim, eu acho que não? Se ela teve um sangramento, eu devo manter ela internada o tempo inteiro? E aí? Não. Tem mais respostas. Outra pessoa falou que não também. Até agora só não. Só não. Ótimo, é isso mesmo. Não. Então, assim, se a paciente após 48 horas, ela não tiver um sangramento, ela tiver estável, for bem orientada, ela pode ser acompanhada no ambulatório. Então, vamos lá. Então, se eu tenho uma paciente com placenta prévia que teve sangramento, ela está em uma idade gestacional acima de 37 semanas,
Ou, se eu estou diante de um sofrimento fetal agudo e uma estabilidade materna, aí eu tenho que indicar já a resolução daquele parto. Agora, se for menor que 37 semanas, eu tento adotar a conduta expectante. Lembrando de suplementação de ferro para essa gestante, lembrar do corticoide, que deve ser feito entre 36 semanas e 34 semanas, o controle domiciliar, que pode ser feito, como já dito, após 48 horas, e se não houver nenhum sinal de complicação para o feto, exemplo, a restrição de crescimento fetal. Primeiro, eu preciso incluir que essa restrição de crescimento fetal, ela não é patológica, para eu poder liberar essa paciente ou não. E lembrar que ela deve ter abstinência sexual até o final da gestação, e o repouso relativo. E quando eu vou pensar na interrupção dessa gestante? Eu acompanho ela até no máximo 37 semanas. Tem alguns livros que eles orientam até 36 semanas, mas o habitual é aguardar até 37ª semana. Aí sim, e normalmente o parto que você vai indicar vai ser o parto cesáreo. Ah, o parto normal nunca pode ser indicado? Bom, a maioria não indica, mas quando naquela placenta com a inserção baixa, tem algumas pessoas que não contraindicam o parto normal, principalmente se ela chegou em trabalho de parto, é um colo favorável, deixa evoluir, certo? Mas é um risco, porque essa placenta ela pode descolar no decorrer da cervicodilatação. E quando a gente fala em placenta prévia, a gente não deve esquecer do acretismo placentário, porque são duas patologias que estão muito associadas, né? E o que é a placenta, o que é o acretismo placentário? É a placenta que ela se adere na forma do útero de uma forma anormal. E quais os tipos que existem? A gente tem a placenta acreta, é aquela placenta que ela foi um pouquinho além da descida, ela invadiu um pouco o miométrio. A increta, em que ela invade todo o miométrio, mas não chega até a serosa. E a percreta, que ela ultrapassa a serosa, podendo até atingir alguns órgãos nobres, como o intestino, a bexiga, às vezes até mesmo a aorta abdominal. Bom, e os fatores de risco para o acretismo placentário? O principal deles, a presença de uma placenta prévia, juntamente com a cesariana. E quanto maior o número de cesáreas, maior vai ser o risco de desenvolver o acretismo placentário. Por exemplo, em pacientes com placenta prévia e cesariana, uma cesariana, esse risco é de 3%. Mas olha aqui depois, 2, 11%, 3 cesarianas anterior, 40%, 4, 61%, 5 ou mais, 67%. O risco de desenvolver acretismo placentário, certo? E quanto maior a idade materna, maior será esse risco. Presença de cirurgias uterinas prévias, principalmente a miomectomia, aumenta esse risco. Miomas, também a presença deles. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito por ultrassonografia e por ressonância magnética, mas ele nem sempre é fácil. E eu só vou suspeitar dele quando eu vejo no ultrassom, quando ela tem uma placenta prévia. Então, ou seja, se eu diagnostiquei na ultrassonografia uma placenta prévia numa paciente acima de 28 semanas, eu tenho que investigar se essa placenta, ela está acreta. Mas nem sempre isso é fácil de se ver. Então, às vezes, eu só vou diagnosticar no momento do parto. Né? Aqui é uma imagem ultrassonográfica em que eu queria... Opa, desculpa. Que eu queria chamar atenção, né, que é uma placenta, essa massa heterogênea, mais hiperecóica, e atrás dela eu consigo ver uma linha hipoecóica, que é essa linha pretinha, olha, bem delimitada. Então, essa é uma placenta que está com uma inserção normal, certo? Agora, olha aqui. Nesse caso aqui, eu vejo o colo, o canal cervical está por aqui, e enxergo uma massa branca. E olha como essa massa está bem próxima da bexiga. Então, aqui é uma placenta prévia, bem provavelmente com acretismo placentário. Olha essa aqui, a massa branca, como ela invade o colo do útero, tá vendo? Como aqui nessa parte do útero não consigo distinguir onde é o miométrio e onde é a placenta, certo? E as placentas posteriores, elas são mais difíceis de distinguir se tem a presença de acretismo placentário ou não. Então, nesse caso, onde eu tenho uma suspeita, onde eu tenho uma placenta prévia, que eu não sei se vocês estão conseguindo observar, que aqui é o orifício interno do colo, e esse pedaço da placenta está encobrindo. Então, ela é posterior. Aqui fica bem mais difícil para eu poder analisar se tem o acretismo placentário ou não. Então, às vezes, nesse caso, eu posso lançar mão da ressonância magnética, porque a ressonância ela me permite ver com mais detalhe essa anatomia.
Bom, aqui vocês lembram daquela diferenciação que eu pedi para analisar do fluxo sanguíneo, em que antes eu conseguia ver bem melhor? Eu vou até voltar aqui para vocês, que olha que como eu não consigo distinguir onde que começa e onde que termina a placenta, e olha esse fluxo sanguíneo. Vou mostrar para vocês rapidinho, só para a gente não esquecer. Olha aqui a diferença dessa, que não tem acretismo, tá vendo? Eu consigo ver bem a placenta, ó. Tá vendo? E consigo ver essa linha hiperecóica, delimitando o colo da placenta, certo? Diferente daquela, em que eu não consigo ver essa diferenciação. Bom, aqui, né? Olha aqui, então, essa imagem. Esse fluxo turbulento, eu enxergo a bexiga aqui, olha, eu quase não consigo diferenciar onde está a placenta e onde está a bexiga, aqui provavelmente é uma placenta percreta com invasão da bexiga, ó, atingindo a serosa da bexiga. Então, aqui, provavelmente, nessa cesariana, seria importante eu estar acompanhado de um urologista para me ajudar. Bom, e complicações do acretismo placentário? A hemorragia, uma hemorragia tão intensa que possa ocasionar uma CIVD, a atonia uterina e a esterectomia. Então, toda paciente com placenta prévia, eu tenho que suspeitar do acretismo placentário e eu tenho que ir preparada para poder fazer uma esterectomia. Eu nunca posso esquecer desse detalhe. Por isso que, às vezes, nessas mulheres, é importante sempre avisar o banco de sangue, que é provável que eu possa precisar de sangue. E como eu já disse também, a lesão em órgãos vizinhos é comum, principalmente na bexiga, e também, posteriormente às cirurgias, depois de algum tempo, a gente pode observar a formação de fístulas. E na conduta? O parto, ele deve ser sempre realizado na maturidade, em alguns lugares aguarda até 37 semanas, outro 38 semanas. A esterectomia, como eu sempre vou fazer no caso de percreta, por exemplo, eu devo fazer essa esterectomia mantendo a placenta no leito, ou seja, eu não devo descolar para poder depois fazer a esterectomia. E nesse caso, na cesárea, o ideal não é eu fazer a incisão segmentar, se essa placenta for anterior. O ideal é fazer uma incisão no fundo do útero, certo? E sempre ter uma equipe multidisciplinar, porque, como eu disse, às vezes eu vou precisar de pelo menos deixar alguém de sobreaviso, por exemplo, pedir por urologista, ficar por perto, ou marcar essa cesárea num dia em que o urologista esteja lá no hospital, fazendo outro procedimento, se caso eu precisar dele, ele está ali. Em alguns casos selecionados, eu posso ter uma conduta conservadora, principalmente quando essa placenta, ela está invadindo um órgão vital, como a aorta. Mas são, assim, atitudes meio que heróicas de se conseguir, porque você faz a placenta, deixa ela, depois você pede para o radiologista intervencionista fazer a embolização, e depois de 2 meses que você retira essa placenta. E você dá metotrexato para essa placenta retrair. Você também, durante a cirurgia, você faz a homeostasia do leito placentário. Essa paciente, ela tem que ficar internada, porque ela tem um alto risco de infecção, um alto risco de hemorragia e um alto risco de mortalidade, certo? E quando o acretismo ele é parcial, a paciente tem um desejo de manter o útero, ou deseja a gravidez, a gente pode manter. Porque na maioria das vezes, esse acretismo ele é leve, então é possível se manter um útero. Só que essa paciente, ela tem que estar bem orientada que numa próxima gestação, o risco dela vir a ter um outro acretismo placentário, e esse acretismo ser pior do que o primeiro, é grande. E aqui, olha para vocês verem, essa placenta aqui, olha aqui, ela tá posterior e ela tá invadindo praticamente todo o colo cervical, tá vendo? Ó. E aqui seria o aspecto de uma cesariana, olha, o útero e como essa placenta tá bem grudada, tá vendo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre descolamento prematuro de placenta. O que é o descolamento prematuro de placenta? É uma separação da placenta que está normalmente inserida antes da expulsão do feto em gestação depois de 20 semanas. Por que não antes de 20 semanas? Porque antes de 20 semanas eu considero como abortamento. E ela causa grande morbidade e grande mortalidade. Ela decorre da ruptura dos vasos maternos da decídua. Então, o sangramento que vem proveniente do descolamento prematuro de placenta é de qual origem? Vocês me responderem. Qual a origem que vocês acham? Do feto, é da mãe? De quem é?
Tainá falou aqui que é materno. O Emílio também. Matéria, é isso mesmo, tá certo. E essa placenta descolada, ela normalmente evolui para o óbito fetal. E esse óbito fetal, ele decorre quando pelo menos 50% da placenta está descolada. Aqui, ó, a gente vai analisar uma placenta normal, aqui uma placenta que ela está descolada, e a gente consegue ver que o sangue, ele está escorrendo e está saindo aqui do orifício externo, aqui do colo. Bom, e a classificação dela? Eu tenho aquele grau 1, que é aquela paciente sintomática, a vitalidade fetal está preservada, não tem repercussões hemodinâmicas, e normalmente essa placenta eu vou diagnosticar no pós-nascimento, em que eu vejo um coágulo tipo um buraco na placenta. E normalmente é pequeno, sem grandes repercussões para a mãe. Ou quando às vezes eu encontro no ultrassom, mas normalmente esse coágulo é pequeno e ele é reabsorvido, e depois a adesão do trofoblasto com o útero materno, ela acaba acontecendo. E é o grau 2. A grau 2, esse sangramento já é moderado, eu já estou diante de uma hipertonia uterina, a mãe tem uma dor que normalmente é intensa, é forte, ela já está começando a apresentar umas certas repercussões hemodinâmicas, é aquela paciente que está inquieta, mas eu ainda continuo ouvindo o BCF, eu ainda tem mais a vitalidade do feto, ela já está alterada. E a grau 3 é quando ocorre o óbito fetal intraútero. Então, a gente pode subdividir em A e B. A A é quando tem a presença de coagulopatia, aliás, a A é quando não tem a coagulopatia, e a B é quando a coagulopatia já está instalada, certo? A DPP, ela ocorre em 1% das gestações, então ela tem uma alta mortalidade materna e perinatal. Como já dito anteriormente, para ocorrer o óbito fetal, normalmente tem que ter 50% da placenta descolada. Ela é responsável por 10% dos partos prematuros, e 40% a 60% ela vai ocorrer antes da 37ª semana, e 14% antes de 32 semanas, ou seja, então ela é uma causa importante de prematuridade. E os fatores de risco? De longe, as síndromes hipertensivas são as principais, é o principal fator de risco. Seguido, rotura prematura de membranas, por exemplo, por quê? Porque na rotura prematura de membranas, às vezes a gente, em pacientes abaixo de 34 semanas, a nossa conduta vai ser conservadora. E a chance dessa paciente ter uma infecção, uma coriomielite, é grande. E nesse leito, pode ocorrer o descolamento da placenta, certo? Paciente com trombofebrites hereditárias, usuários de cocaína por causa da vasoconstricção, no trauma automobilístico, paciente com tabagismo, por causa de necrose dos vasos, que acabam erodindo os vasos maternos, ocasionando sangramento, e esse sangramento vai deslocando ao longo da descida. Multiparidade, gestação múltipla e polidrâmino, por exemplo, no caso do polidrâmino e da gestação múltipla, às vezes a bolsa rompe ou nasce o primeiro concepto, tem uma sobredistensão, a distensão uterina, ela é reduzida abruptamente, e com isso faz com que descolhe a placenta. Presença de mioma, anomalias uterinas e placentárias, presença de cesárea anterior também aumenta o risco, certo? E o ácido fólico e o suplemento vitamínico adequado, ele vai reduzir a chance de uma paciente ter DPP em 26%. E a fisiopatologia? Então, a invasão trofobástica, ela vai ser deficiente, e isso vai resultar em uma diminuição do fluxo sanguíneo placentário, em resposta endometrial anormal a substâncias vasoativas. Vai ocasionar, primeiro, isquemia, rotura dos vasos da descida basal, o sangramento vai se acumular no plano de clivagem e DPP. Aqui nessa figura, a gente está mostrando como ocorre, os vasos numa mulher não grávida, numa mulher em que a gravidez está normal, em que ocorreu a implantação placentária de forma adequada, a gente observa que o vaso, ele é bem mais grosso, bem mais calibroso do que ocorre na pré-eclâmpsia. Bom, aqui de novo, para a gente não esquecer daquela imagem, né, da placenta bem implantada de forma adequada. Tá. E o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é retrospectivo, como eu disse.
você pegar uma placenta, olhar nela e observar aquela cratera e o coágulo, certo? Principalmente aquelas pacientes assintomáticas, que normalmente é pequeno. Então, o diagnóstico vai ser basicamente clínico, é uma paciente que chega para você com uma dor intensa, muito forte, ela está com taxistolia, o útero está bem duro mesmo, o útero não relaxa e tem um sangramento vaginal. Assim, voltando um pouquinho na questão da placenta prévia, que o sangramento, a maioria das vezes, ele não é acompanhado de dor, mas algumas mulheres, elas vão estar em trabalho de parto e ele vai estar acompanhado de dor. Então, como que eu diferencio se minha suspeita vai ser maior com DPP ou de uma paciente com placenta prévia que está em trabalho de parto? É que é placenta prévia, esse útero ele relaxa, passa a contração, o útero relaxa. E no DPP, esse útero não relaxa. Agora, o sangramento vaginal, ele sempre vai estar presente na placenta prévia? No DPP? E a quantidade desse sangramento é indicação de gravidade? Sim ou não? Uma resposta que pode ser oculto. Uhum. Outra foi não estar sempre presente. Isso. E a quantidade é indicativa de gravidade? Inverso. Outra também pode ser hematoma retroplacentário. Estudaram antes da aula. Ótimo. Exatamente. Em 20% dos casos, o sangramento ele é oculto. Né? E a quantidade, ela não vai indicar gravidade, justamente por causa do hematoma retroplacentário. E às vezes esse sangramento, ele vai para a bolsa amniótica, ou às vezes ele vai invadir o útero, causando o útero de Covelier, que mais para frente eu vou mostrar uma imagem. Bom, então também a gente pode estar diante de uma paciente com choque. O CIVD, ele vai ser raro em feto vivo, mas não é infrequente. Presença de equimoses, petequias, hematomas, a ausculta fetal vai estar difícil, mesmo que esse feto esteja vivo, a paciente ela fica inquieta, então fica difícil da gente palpar, conseguir ver, e o útero fica hipertônico, então fica bem difícil da gente conseguir auscultar o feto. Os exames laboratoriais que nós vamos pedir, fibrinogênio, que se tiver abaixo de 200, eu já tenho que pensar no CVD, pedir o dedímero D, PDF, pedir contagem de plaquetas, que se tiver o fibrinogênio abaixo de 150 e plaqueta abaixo de 100, eu já estou diante de um quadro de CIVD. Aqui, para avaliar a vitalidade fetal, eu posso pedir uma cardiotocografia. Desse canto aqui é uma cardiotocografia basal de um feto normal, em que eu tenho uma boa variabilidade, uma linha de base adequada, eu tenho presença de aceleração. Olha a diferença desse aqui, em que eu tenho várias desacelerações patológicas, em que elas não se coincidem com a contração, certo? Então, esse é um feto que está em sofrimento fetal. Aqui, a imagem do descolamento, olha, quando o descolamento ele é inicial, às vezes eu só enxergo como uma área anecoica retroplacentária. Agora, se já for um pouquinho mais tardio, já formou um pouquinho de coágulos, aí eu enxergo mais como se fosse uma massa heterogênea. E a conduta? Hospitalização, acho que isso é óbvio. Um acesso venoso calibroso, sondagem vesical, porque eu tenho que manter um débito urinário dessa paciente acima de 30 ml hora, avaliar constantemente o estado hemodinâmico da mãe, reposição com cristalóide, sangue, se necessário, plaquetas, e solicitar os exames laboratoriais. E os sinais do CIVD? É quando eu tenho o TTPA alterado, a plaquetopenia abaixo de 100 mil, como já foi dito, o fibrinogênio abaixo de 150, e os produtos da degradação da fibrina, eles estão acima de 20 miligramas por ml. Vamos supor que eu estou de noite, é difícil para ter exame laboratorial disponível, como que eu posso avaliar a presença do fibrinogênio? Vocês conhecem algum teste que é fácil de ser feito? Que qualquer um pode fazer? Alguém sabe o nome de algum teste? Não vale quem já fez farmácia. Nenhuma? Então pode passar. Tem esse teste aqui, o teste de Weiner.
Não sei se é dessa forma que se pronuncia. Em que você coloca 5 ml a 10 ml num tubo de ensaio, sem anticoagulante, e você fica virando esse tubo a cada 30 segundos, em alguns lugares 1 minuto, e durante um intervalo de tempo de 7 a 10 minutos. Se formou coágulo, tem mais de 150 miligramas por decilitro de fibrinogênio. Se não formou coágulo, é porque tem abaixo de 150 miligramas de decilitro de fibrinogênio, certo? Então, é um teste simples, fácil, que eu mesmo posso realizar no pronto-socorro. E aqui, só para ilustrar, é a respeito do sangue, né, o produto do sangue, quais componentes que eu tenho, e quando eu devo usar e qual é o efeito que eu vou esperar ter. Sangue total, ele vai ter todos os componentes do sangue. Ele é raramente utilizado, eu só vou utilizar ele numa hemorragia maciça, quando você já utilizou mais de 5 a 7 unidades de concentrados de hemácia. O concentrados de hemácia, ela é constituída de glóbulos vermelhos, e uma unidade, ela aumenta em 3% o hematócrito. O plasma fresco congelado, eu tenho todos os fatores da coagulação. Então, eu vou utilizar ele na correção de defeitos de múltiplos fatores da coagulação, como, por exemplo, na CVD e em doenças hepáticas. O crioprecipitado, ele tem apenas alguns fatores da coagulação, como fibrinogênio, os fatores 5, 8, 13 e de von Willebrand. E 10 unidades deles, eles aumentam, olha só, que pequena quantidade, só em 70 miligramas por decilitro de fibrinogênio, certo? E as plaquetas, que constitui só plaquetas, e 6 unidades, vai aumentar só em 30 mil a quantidade de plaquetas. E vamos ver se vocês concordam com essa afirmação. O parto cesárea é sempre indicado para pacientes com DPP? Toda paciente com DPP é igual a cesárea? Vamos ver. Não. Aí perguntaram se via de rápido, se a via de parto é mais rápida. Não. Acho que eu quis escolher a via de parto que for mais rápida. Isso. É isso mesmo. Então, o parto cesáreo, ele sempre vai estar indicado quando o feto é viável, eu sempre, se possível, fazer miotomia, e diante de estabilidade materna, ele está indicado. Agora, quando eu vou fazer o parto normal? É aquela paciente que chegou com uma cérebro-dilatação bem adiantada, ou seja, ela está com 9 centímetros, o feto já está baixo, então aquela via vai ser a mais rápida de parto. Então, eu posso sim fazer. E se eu tenho um feto que ele é inviável, ou seja, vamos supor, com a placenta que descolou, com uma gestante com 23 semanas, ou se estou diante de um óbito fetal intraútero, eu posso sim aguardar o parto normal, só que esse parto ele tem que ocorrer num intervalo breve de tempo, no máximo entre 4 a 6 horas, mas normalmente pacientes com DPP que estão em trabalho de parto, o parto normalmente ele é rápido, e sempre eu devo fazer a amniotomia. Por quê? A amniotomia, ela vai reduzir a pressão intraminiótica e vai diminuir a entrada de tromboplastina e de fatores de coagulação ativados do coágulo na corrente sanguínea materna, reduzindo assim o risco de CVD materna. Bom, aqui mostrando, olha como é que é o coágulo, né, que se forma retroplacentário, bem grande nesse caso, e aqui é o útero de Covelier, que é quando ocorre a invasão do sangramento no miométrio. Esse útero, ele normalmente ele vai estar amolecido, arroxeado, ele é resistente à ocitocina para contrair, então normalmente ele causa atonia uterina, então, ou seja, é um útero, uma paciente que quando desenvolve esse útero, que eu tenho uma grande chance de ser necessário uma esterectomia para controlar o sangramento. E agora, falar sobre a rotura uterina. A rotura uterina é quando ocorre uma abrupta perda da solução de continuidade de todas as camadas da parede uterina, incluindo a serose superficial, e normalmente ela vai ocorrer em paciente que está em trabalho de parto. Quais são os fatores de risco? Antecedentes prévios de rotura uterina, incisão uterina prévia, como cesárea, miomectomia, um parto prolongado, principalmente se for de um feto grande, fraqueza congênita da parede muscular uterina,
manobras obstétricas intempestivas, como clisteré, traumatismo automobilístico, por exemplo, distensão exagerada, por exemplo, gemelar, feto muito grande, polidrâmino, drogas uterotônicas pode causar, sendo o misoprostol, o risco de uma paciente que usa misoprostol é 2 vezes maior do que de uma paciente que usou ocitocina, certo, para poder ter. E lembrar que mulheres com cesarianas anterior e quando elas são submetidas ao trabalho de parto, elas vão ter uma chance de 1,5% de apresentar rotura uterina, contra 0,8% de mulheres que não têm cicatriz, sem cicatriz uterina prévia. E o diagnóstico? Às vezes ele pode ser subclínico, que eu for só diagnosticar por acaso durante um trabalho de parto ou cesárea, ou às vezes é um paciente que está em trabalho de parto, em que ocorreu distócia, e eu indiquei a cesárea, e quando eu abro, faço a incisão, eu percebo. Pela ultrassonografia, mas às vezes a maioria o diagnóstico é clínico, em que essa paciente está com uma dor insuportável e de repente ela melhora, eu tenho que suspeitar de rotura uterina. Então, no ultrassom, eu posso observar a descontinuidade da parede muscular do útero, posso ver uma protusão da bolsa amniótica para a cavidade, presença de hematoma, presença de líquido livre na cavidade, porção fetal na cavidade abdominal materna. Aqui, ó, mostrando na cesárea. Olha como é que tá fininho, como eu enxergo até um pouco de sangramento aqui, tá bem aberto, olha, bem translúcido, não sei se é o polo cefálico, certo, nessa imagem. E aqui de uma ressonância, mostrando parte fetal saindo do útero. E a rotura uterina, o diagnóstico, né? Eu tenho aquele diagnóstico de iminência de rotura uterina, que se ele apresentar, eu tenho que ficar bem de orelha em pé e indicar um parto cesáreo para essa paciente, que é essa síndrome de Bandel-Fromel, que o Bandel é quando forma um anel no segmento inferior do útero, e Fromel, o sinal de Fromel, é quando o ligamento redondo, ele fica retesado, e acompanhado disso, a paciente tem muita dor. Então, se já ocorreu o rompimento, é como eu falei, aquela paciente que está com uma dor insuportável, de repente ela tem uma súbita melhora, eu tenho que pensar em ruptura prematura de membrana, e normalmente ela vai apresentar sinais de choque, pode apresentar o sinal de Cullen, que é um hematoma periumbilical, que não é exclusivo da rotura uterina, mas em qualquer paciente que tenha alguma hemorragia abdominal, o sinal de Lafonte, que é quando você tem uma dor no ombro, o sinal de Clark, o que é isso? É quando o ar proveniente da vagina, ele vai se instalar na pele, no subcutâneo da paciente. Se eu tocar naquela região, eu posso observar como se fossem umas bolinhas estourando na sua mão. Outra coisa é um feto que, de repente, ele tá bem e começa a ter uma bradicardia fetal. E, às vezes, eu posso observar hemorragia. Bom, aqui para mostrar o sinal de Cullen. O sinal de Bandel-Fromel, ou sinal da ampulheta, porque vocês vão observar que parece uma ampulheta, olha. Tá vendo como que fica? Se eu olho isso aqui numa grávida, eu fico uma orelhinha bem em pé. Falei, olha, ela pode estar tendo, pode ser que aquele útero rompa. A rotura uterina, ela também pode ser diagnosticada no período pós-parto. Quando que ocorre isso? É quando ocorreu o rompimento e o concepto, ele acabou tamponando a hemorragia. Então, às vezes, eu só vou diagnosticar depois. É aquela mãe que ocorreu o parto, e quando ela tá bem, de repente, ela começa a passar mal, começa a ter choque. Então, por isso que é importante, é muito importante eu fazer revisão do segmento inferior, principalmente em pacientes com cesárea anteriores e que tiveram um parto normal. Então, fez parto normal de paciente com cesárea anterior, não esquecer de fazer revisão do segmento inferior. E a rotura uterina, o tratamento. Primeiro, estabilização materna e fazer cesárea. E vocês acham que a esterectomia eu sempre devo fazer? Se eu diagnostiquei rotura uterina, eu tenho que sempre que retirar o útero? Não. Até agora só não. Ah, não, tá fácil, não. A maioria das minhas perguntas, a resposta é não. Aí, Exatamente. claro, Isso, a maioria das pacientes, eu faço serorrafia, até mesmo que eu tenho que pensar que é um paciente que já está em choque, já está sangrando, e o útero nele, ele tem uma grande quantidade de sangue ali dentro, então eu vou tirar, vou piorar mais ainda,
Então, não, às vezes eu faço a esterografia. Se eu ver se a esterografia não for possível, se o útero estiver muito destruído, ou se ele estiver hipotônico, aí sim eu vou indicar a esterectomia, que eu vou realizar em torno de 33% dessas pacientes, tá? A estimativa de mortalidade perinatal e a incidência de encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal, ela gira em torno de 6%. Isso num serviço bom, adequado, em que o pré-parto é bem próximo do centro cirúrgico, é tudo rápido, bom, mas a taxa de mortalidade fetal também é grande. E agora, por último, que eu vou falar brevemente, é a respeito da vasa prévia. O que é essa vasa prévia? A vasa prévia, ela é uma complicação da inserção filamentosa do cordão umbilical, que ocorre em 1% das gestações. A inserção filamentosa do cordão, ela ocorre quando os vasos umbilicais, eles não têm o mesmo suporte de um cordão umbilical normal, ele não tem a geleia de Wharton. E eles atravessam as membranas festais, entre o âmnio e o córeo, antes de sua inserção na placenta. E o que é a vasa prévia? A vasa prévia é a passagem desses vasos desprotegidos entre o segmento inferior do útero e a apresentação fetal. Agora, nesse caso, bom, no DPP a gente viu que o sangramento é materno, na placenta prévia também, e nesse caso, o sangramento é de que origem? Ele tem uma alta mortalidade fetal. Então, o sangramento é de origem fetal, né, que são os vasos, que eles vão sangrar, que eles estão desprotegidos no momento em que ocorre a amniotomia, seja ela artificial ou não, esses vasos vão estar muito expostos e vai ocorrer um sangramento intenso. E o feto morre em pouco tempo, porque é um vaso calibroso e o sangue vem dele, né? Então, aqui, só para eu mostrar. Olha só a diferença de um cordão na parte que está normal, e olha que vaso calibroso. Olha a diferença dele, né? Aqui, uma ultrassonografia. Se eu vejo um vaso entre o polo cefálico e o colo do útero, eu tenho que suspeitar de vasa prévia. Pode ser também só a presença de um cordão umbilical, mas eu não, né, e não deixar de esquecer que tem essa patologia, né? Bom, então, o que eu queria trazer para vocês de conclusão da minha aula é que os sangramentos na segunda metade da gestação, eles devem ser bem investigados e conduzidos, porque eles estão implicando em um alto risco de mortalidade perinatal e de prematuridade. Então, por isso que eu devo sempre fazer um pré-natal bem feito, que só dessa forma que eu vou conseguir diminuir o número de mortalidade materna, certo? E essas aqui foram as referências que eu utilizei, e eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, né, de Martin Luther King, que é que a escuridão, ela não pode expulsar a escuridão, apenas luz pode fazer isso. E o ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Por que eu coloquei isso? Foi diante de que o professor Anderson contou que numa palestra sobre o acolhimento da população LGBT e tiveram muitos comentários homofóbicos. Então, assim, para a gente ter mais amor no mundo, né, que o ódio só gera o ódio. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês e agradecer mais uma vez ao convite para participar dessa jornada. Muito obrigada. Tânia, muito obrigada pela sua palestra, foi excelente. Nós temos aqui, eu vou passar elas para a senhora, tá bem? A primeira dúvida é do Felipe, e ele perguntou por que pacientes oriundas de regiões de alta altitude podem ter problemas na gestação. Por causa que o nível de oxigênio em lugares de alta altitude, ele é menor. Essa eu não estou escutando, Bruna, peraí. Não sei se é meu fone. Repete a pergunta. Não tô te escutando. Fala de novo. Alisson perguntou se é possível que a vitalidade fetal seja preservada na DPP grau 2. Na grau 2, normalmente, não. Na grau 2, não, porque o sangramento normalmente ele já vai estar intenso.
mesmo que esse sangramento, ele não se exteriorizou, entendeu? Agora, na grau 1, quando o sangramento é pequeno, mesmo que ele não esteja clinicamente visível, aí não tem problema. Aí normalmente não tem, né, alteração da vitalidade. Ok. A próxima dúvida e última é do Eduardo. Ele perguntou se a subida na apresentação de DELI é patognomônica de ruptura uterina ou, nesses casos, pode ter outro diagnóstico possível. Olha, agora você me apertou, mas é bem, não sei se é patognomônica, que só ocorre nela, mas é bem sugestiva. Aí, a gente, quando vai olhar uma gestante, a gente não vai olhar só um lado, né? Agora, se ela é um paciente que ela tá com muita dor, de repente a dor sumiu e a apresentação subiu, aí a chance, em medicina, a gente nunca pode falar que 1 mais 1 é igual a 2, né? Mas é bem provável que seja sim. Ok, professora, foram essas as dúvidas que tiveram aqui no chat. Foi só elogios aqui no site, o pessoal gostou bastante. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. É isso, obrigada também a todos que assistiram a aula. Se ela tem mais algo a acrescentar, professora? Não, só agradecer mesmo ao convite. Então tá certo, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Boa tarde a todos. E está finalizada a reunião. Tchau, tchau.